7h23, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá, nessa terça-feira, dia 25 de abril. Muito bem, hoje estamos recebendo por aqui a presidente da OAB de Mato Grosso, Gisela Cardoso. Bom dia, presidente. Bom dia, Paulo Sá, bom dia, Maurício, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, uma grande alegria poder estar aqui na Jovem Pan FM. Apesar de ter jeitinho, é Vinícius, né? Gisela, vamos lá. Tem uma notícia. Ele quer dizer que eu sou Mauricinho, né? Que eu tenho jeito. Não, isso acontece. Culpa da Judite. Não, eu já chamei pessoas aqui por nome de gente morta. Foi. Inclusive, companheiro de trabalho. Acontece com todos, fique tranquilo. Sua vez hoje. Vamos lá. O Conselho Nacional de Justiça suspendeu a cobrança pela Justiça de Mato Grosso das custas judiciais sobre processos distribuídos antes de 2021, quando passou a vigorar a lei estadual que determinava. Isso devido a um pedido, um recurso impetrado aqui pela OAB de Mato Grosso sobre a sua gestão. Primeiro, explicar para a população o que isso significa para todos, né? E depois aí sobre o gostinho da vitória. Isso aí, Paulo. Bom, lá em 2020 ainda houve uma postura de uma alteração na lei, uma nova lei na realidade, que reajustava as custas processuais. O que são as custas processuais, né? São aqueles valores que todo cidadão jurisdicionado que não é beneficiado da justiça gratuita, ele precisa arcar para poder demandar, para poder movimentar o poder judiciário e assim buscar o direito que ele entende como devido ou se defender. Então, 2020 vem a Lei 11.077, uma proposta do Poder Judiciário que aumentava substancialmente as custas no estado de Mato Grosso, as custas judiciais. A ocasião, a OAB, ainda sob a presidência do presidente Leonardo Campos, na época eu era vice-presidente, fizemos um trabalho junto ao Tribunal de Justiça, entendemos que o valor, que o aumento proposto, de certa forma, inviabilizaria o acesso à justiça, que é um direito constitucional. Não obtemos êxito junto ao Tribunal de Justiça, fomos para o novo momento, que era junto à Assembleia, né? Fomos à Assembleia também argumentando que esses aumentos poderiam prejudicar a sociedade, também não conseguimos êxito. Fomos ao governo do Estado, Casa Civil, apresentamos também os mesmos argumentos, a lei foi sancionada. Aumentos bastante consideráveis. De 2.000 a 23.000%. Exatamente. Aí fomos então ao STF, sustentando a inconstitucionalidade da lei em razão da dificuldade ou negar acesso ao jurisdicionado, acesso à justiça. O STF, em relatoria do ministro Alexandre de Moraes, deu parcial provimento à nossa ação somente em relação ao início da vigência da lei. Entendeu, acolheu o nosso argumento de que ela só poderia viger a partir de 1º de janeiro de 2021, mas no mais entendeu constitucional, ou seja, aquele aumento que, como você diz, pode chegar até 23.000%, no caso de recurso de apelação, entendeu-se por constitucional. A partir daí, começou a aplicar a nova lei. Mas essa lei, a Lei 11.077 de 2020, ela tem um dispositivo, o artigo 15, que expressamente dispõe: aplica-se os dispositivos dessa lei aos processos distribuídos a partir do início da sua vigência. E percebemos então que o Tribunal de Justiça começou a aplicar os novos valores a todos os processos. Então, se você ia recorrer, fazer um agravo, fazer uma apelação em um processo anterior a 2021, já estava sendo aplicado os novos valores. Fomos ao Tribunal de Justiça, requeremos a adequação, mas o tribunal tinha um entendimento diferente, uma interpretação deste artigo no sentido de que a distribuição o protocolo do recursos equivaleria à distribuição do processo para fins de aplicação da lei.
Não concordando com isso, fomos ao CNJ, né? O procedimento de controle administrativos, e levamos esse argumento, então, falando, olha, precisa de uma adequação. Esta lei, os novos valores só podem ser aplicados aos processos distribuídos a partir de janeiro de 2021. E tivemos agora a grata notícia que o nosso procedimento, o nosso recurso foi julgado procedente por unanimidade no Conselho Nacional de Justiça, que determinou, então, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a adequação na cobrança desses valores, para que os novos valores sejam aplicados tão somente aos processos distribuídos a partir do início da vigência da lei. Não vou colocar você nessa roubada de comentar sobre o que eu vou dizer aqui, vou fazer a segunda pergunta. Pelo seguinte, é o mesmo Tribunal de Justiça que decidiu que esses 600% de aumento, em alguns casos, no IPTU de Cuiabá, não pode ser cobrado tudo de uma vez só, com uma alegação do Ministério Público. Porém, os seus preços foram reajustados em até 23.000%. A pausa é proposital. Mas parabéns pela vitória. Não, e foi inclusive um dos argumentos, porque um dos argumentos do Tribunal de Justiça era que havia uma defasagem de longo prazo nos reajustes das custas, né? E há, inclusive, um entendimento jurisprudencial no sentido de que esse acúmulo para aplicação do reajuste de uma vez só, ele pode até ter a característica de confisco, então que não seria possível. Argumentamos, levamos ao STF, mas, de qualquer forma, foi declarado constitucional. Ultrapassado isso, nós viemos, então, ou seja, a esses adequação. 23.000% será aplicado legalmente, tranquilo. Isso. Essa hipótese dos 23 mil, Paulo... Eu sei que não é em todos. Ele vai, na verdade, as custas de apelação, ela tinha um valor fixo de 375 aproximadamente. E aí ele passa a ter um valor de 3% do valor da causa, que pode, na época da aplicação da lei, hoje já está mais, poderia chegar a R$87 mil, umas custas para distribuição de um recurso de apelação. Os 2.000 em todo caso, em casos, estamos falando de 2.000 a 23.000. A 23 mil. 2.000% também já seria, só os 2.000% já seria algo assim, um patamar muito superior do que os 600 alegados aqui pela Justiça para impedir a cobrança agora. E pasmem, essa cobrança vai ser feita, viu? Porque não é inconstitucional. A única coisa que aconteceu aí é que se alegou que não pode se cobrar tudo de uma só vez. Coisa que o tribunal pode, no caso dele. A prefeitura não pode, mas isso será cobrado. No futuro, com certeza, vai ser. Quem não está pagando agora, guarde o dinheiro, porque vai ter que pagar no futuro. Isso não tem a menor dúvida de que isso vai acontecer. Assim, quanto que nós estamos falando em valores, quanto que as pessoas estão economizando com essa decisão de se cobrar só a partir de 2021? Eu não tenho uma ideia de valores em si, porque depende muito da movimentação processual, no número de processos. E é importante destacar também que o CNJ, ele determina ao Tribunal de Justiça que em 30 dias, regulamente, a devolução dos valores recolhidos a maior para aqueles que requererem, né? Então, realmente deve envolver aí um valor bastante considerável. Mas o importante disso tudo, Paulo, é que essa decisão, a aplicação correta do artigo 15, ela confere ao cidadão, ao jurisdicionado, uma segurança jurídica. Aquele que propôs uma ação antes de 2021, ele tinha ideia do quanto ele poderia gastar, né? E isso do dia para a noite mudou. Então, a aplicação deste artigo, sobretudo, representa para o cidadão, para a sociedade, uma segurança jurídica. Sem falar na decisão, né, justamente de entrar ou não, porque tem casos que não compensa, né? Você vou entrar na justiça para requerer tal valor, mas eu vou gastar mais do que requerendo o meu direito. E isso, no meio do processo, é absolutamente injusto, né? Você entra com o processo, gasta um dinheiro, chega lá e fala, não é mais isso aqui, agora você vai pagar 2.000% a mais. Isso. Né? Mas aí inviabilizou, mesmo que eu ganhe a ação, eu não vou conseguir repor o que eu estou gastando para movimentar a ação. É essa segurança, como você falou, como você vai propor um processo, quando você vai entrar com um processo, você faz uma avaliação, né? Junto com o seu advogado. Eu posso gastar tanto de honorários,
posso gastar tanto de custas, então eu decido entrar ou não com o processo. Então quem distribuiu esses processos antes de 2021, ele tinha uma ideia. Se eu perder aqui, eu posso recorrer, vou gastar R$400 de custo, de repente isso virou até 87 mil nos casos de maior valor. Então realmente nós ficamos bastante felizes com a decisão, é uma vitória da advocacia, da sociedade como um todo, segurança jurídica é algo que a gente não pode abrir mão. Vinícius. Muito bem, muito bom dia, Gisela. Bom dia, Vinícius. Vinícius, pois é. Tem um cara de Vinícius mesmo, é importante lembrar, né? Seja bem-vinda, é muito bom ter você aqui de novo, né? Já te entrevistei aqui, né? Lá no outro estúdio, né? Também em outro veículo, né? Sempre um prazer muito grande poder te receber, Gisela. Obrigado pela tua presença. O que eu quero te perguntar, minha amiga? Quinto constitucional, né? Uma pauta polêmica, né? Para quem não sabe, um quinto das vagas, né, de desembargador é indicada pela OAB, né? 3/5 são de juízes de primeira instância, né? Que são promovidos ali por, né, antiguidade e merecimento, né? Muitas aspas aí no merecimento, né? É bastante polêmico, né? 1/5 é a indicação do Ministério Público e 1/5 é a indicação da OAB, né? E vai abrir a vaga do quinto constitucional, então os bastidores aí estão movimentados, né? Tem vários nomes de advogados, né, indicados, até do Valério Mazzuoli, né, que é professor do FMT, né, referência, né, em direito internacional, né, enfim, vai até lançar um livro essa semana, né? E aí, como é que vocês estão organizando? Vai ser eleição? Qual vai ser o critério? Lembrando que tem dois, antigamente o presidente, né, ou a presidente era muito cotada, né? Então tem o Rubens de Oliveira e a Marilena, que foram presidentes do OAB, né, foram teus antecessores e hoje são desembargadores, né? Como é que você está vendo esse processo lá, Gisela? Bom, primeiro, quem está no exercício de qualquer cargo eletivo não pode concorrer. Então, aí, diretoria, conselheiros, todos aqueles que foram eleitos não podem concorrer nem mediante renúncia. Então, tá todo mundo fora. Eu ia te perguntar se você briga. Vinícius, na verdade, há uma expectativa de abertura dessa vaga, né? Mas isso já há algum tempo, pelo menos 3 anos ou mais, ainda na gestão do presidente Carlos Alberto, quando autorizou-se a criação das 9 vagas para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Então, 9 novas vagas de desembargadores resultaria aí na abertura de vaga para o quinto da advocacia, do MP. Então, há essa expectativa. Quando veio a presidente Maria Helena, ela se manifestou no sentido de que a prioridade dela seria a primeira instância. Então, ela ia focar em colocar mais juízes nas comarcas, na primeira instância, que ela entendia que era a maior dificuldade do tribunal naquele momento, e assim ela fez, né? Ela finalizou o concurso, nomeou vários juízes. Agora, com a nova gestão da presidente Clarice, ressurge a ideia da abertura das vagas. A presidente tem demonstrado, o tribunal de forma geral, uma dificuldade em relação às câmaras do direito público, um volume muito grande, então haveria a necessidade aí, pelo que se fala, de criação de pelo menos 3 novas vagas, viria então uma nesta conta para a OAB. Então o que a gente tem hoje é uma expectativa de uma criação, temos excelentes nomes de advogados e advogadas que fazem um trabalho muito bom em prol da advocacia, que tem toda a condição técnica, jurídica para concorrer. Temos certeza que quando for aberta essa vaga, vamos aí ter grandes nomes concorrendo, e aí a gente conta, a OAB ela vai indicar uma lista com 6, né? Essa lista de 6, ela vai para o tribunal, que reduz para 3 e segue para o governador fazer a nomeação. Então, por hora, nós aguardamos o ofício do Tribunal de Justiça sobre a abertura da vaga. Vamos reunir, então, o nosso conselho com muita cautela, com muita responsabilidade, montarmos o nosso edital e aguardar que corra uma eleição muito tranquila. Então, mas tem ideia já de como será organizado? Vai haver uma eleição direta? Como é que vai chegar na lista sextupla, né? Se tiverem 20 isso vai ser discutido com o Conselho, né? A OAB, hoje, o nosso regimento interno prevê eleição direta, indireta, né? Na verdade, os conselheiros que estão lá, eles foram eleitos pela advocacia para representá-los, mas tudo isso vai ser discutido no momento oportuno. Quando abrir o edital, a gente vai reunir o Conselho vai poder construir a resolução, o edital, como eu disse, com muita segurança. Só lembrando que assim, muita gente é crítica ao quinto constitucional, mas eu sou um defensor, né, dele, é importante, né? As pessoas vão lá, julgamento é para juiz, né? Tem muita gente que vem com essa linha, às vezes as pessoas bem intencionadas, né, mas é uma linha equivocada,
Porque a ideia é representar 3 visões, né? Você tem um juiz de carreira ali, tem o Ministério Público, né? Que é o acusador, né? Que é o advogado do povo, e tem quem já advogou, né? Quem já esteve advogando do lado de cá sabe o que é, né? Então é importante ter essas 3 visões. Para mim, o quinto representa uma das maiores garantias ao sistema de justiça. Eu também acho. Essa participação das 3 visões, como você bem disse, vai ser essencial para a garantia do sistema de justiça como um todo. Ótimo, excelente. Bom, 7h37. Presidente, nós tivemos aí um momento no país muito conturbado com relação à preocupação com os nossos estudantes, muito problema na escola. Eu disse aqui que teve o lado positivo, não estou falando de Santa Catarina, estou falando da onda posterior, onde 99% era fake, né? Real intenção, acho que 1 ou 2 aqui no estado, que tinha perigo de acontecer, mas acabou voltando os olhos da sociedade para a escola, que estava delegada aos professores e resolvam, corrijam nossos filhos, por favor. E pronto, às vezes nem por favor pedia, nem o favor era pedido. Isso voltou os olhos de todo mundo para lá, inclusive dos próprios pais, né? Com medo de que seus filhos fossem atacados. Aí sempre você coloca o teu filho como vítima, né? Mas o que ocorre lá dentro, né? Dentro da escola, não é de conhecimento dos pais, e eles não se preocupam com isso também. E aí apareceram várias propostas para aumentar essa segurança, né? E passa muito pela questão da repressão, da vigilância, né? Pouca coisa de acompanhamento, pouca coisa de alguém detectar um comportamento diferente e acompanhar essa pessoa, ter obrigação de fazer uma roda de conversa. Em algumas escolas já está acontecendo isso, depois desse evento. E como é que a OAB se posiciona? Porque você tem todas as garantias de todos os envolvidos, né? Tanto de professores como os próprios alunos, os pais, a legislação vigente, né? Gente que defende a alteração disso, o próprio governador falou, no Brasil nós temos leis muito brandas, etc, etc. Como é que vocês veem? Bom, Paulo, primeiro é um momento assustador, assim, né? Mas é o que você falou, chamou a atenção para algo que estava meio invisível, né? E a OAB, através de sua comissão da Infância e Juventude, ela tem acompanhado toda essa movimentação, participando das reuniões, contribuindo. Acho que você tocou num ponto muito importante. É necessário dar essa atenção, é necessário ir até as escolas, é necessário os pais passarem a ter uma nova visão, desde o acompanhamento, desde a vigilância, assim. A OAB, nós temos um projeto que chama OAB Vai à Escola. Esse projeto leva advogados das nossas comissões, de advogadas, às escolas para tratar de mais diversos temas, de violência doméstica, de direitos da infância e juventude, e nós estamos com uma proposta, organizando uma palestra, organizando uma ida Vai à Escola para falar de cidadania e justiça, né? Para levar a esses estudantes o conceito de cidadania, o conceito de justiça, para fazer esse alerta, para estar mais próximo também da classe dos estudantes. Mas a gente precisa sim ter a consciência, a gente precisa sim, enquanto pais, né, ter essa preocupação de sentar com seu filho, de conversar, de olhar sim a mochila, né? E infelizmente é uma coisa que a gente vem vendo, que a gente, como você falou, nosso filho, a gente nunca imagina, o nosso filho vai ser sempre a vítima, mas... Aconteceu alguma coisa lá, ele é a vítima. Mas os outros pais também, que foram pais de algum estudante que cometeu um crime, também pensavam assim, né? Então a cautela é sempre necessária, precisamos estar mais próximos. E aí a gente vive um outro momento que talvez seja também propulsor disso tudo, que é a velocidade da comunicação. Hoje, o estudante, a criança, qualquer um tem acesso à informação de forma muito rápida. E aí, isso tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente precisa ter muito cuidado, inclusive com o que os nossos filhos estão tendo acesso, com quem eles estão conversando. A gente tem visto aí que muitas dessas barbaridades, desses ataques, partem de desafios, de grupos, de WhatsApp, de rede social. Então, a gente precisa ter acesso também. Como está a comunicação dos nossos filhos? Com quem? Quando você falou em comunicação, e eu te pergunto,
A OAB tem um programa que vai às escolas e tal. Mas não sobe. Sim. Tem muitos. Mas toda a sociedade organizada que vai à sociedade vai falar. Ninguém vai ouvir. É de saber como eles estão enxergando os problemas que eles têm. E o que é problema para eles. Né? Esse outro lado, parece que agora despertou a necessidade. Né? Tem um monte de gente falando um monte de coisas, né? Mas a comunidade escolar ainda não foi ouvida. Não se chamou os professores que aguentam todos os desaforos, todos os desafios. Eu estava querendo só usar a letra D, que dá para ficar até tarde falando, né? Para poder levar o conteúdo, né? Disciplinar nem disciplinar, conteúdo escolar aos nossos filhos, né? Não tem essa mão inversa. E quando é utilizada como voz, aqui também vou cobrar deles, vem na parte política. Quando você vê os professores gritando alguma coisa, é por algum direito deles. Vai ter uma paralisação amanhã, gente, nas escolas públicas do Estado, para garantia de alguma coisa de não sei o que lá. Né? Não está nem bem claro, mas vai ter. Já foi dispensada. A aula de amanhã não terá, né? De quarta-feira. Mas aí ele sai em busca do quê? Da visão dele mesmo, olhando para a carreira dele e os benefícios que ele pode ter. A voz escolar, a comunidade escolar não tem voz ativa. Até os grêmios, né, depois de contaminados pela política, pararam de falar de coisas da própria comunidade. O que é que nós precisamos? Quais são as nossas dificuldades? Quais são as dificuldades dos professores? Porque não é linear, né? Um professor tem mais dificuldade de se comunicar com os seus alunos, de perceber os seus alunos. Tem o que está lá simplesmente dando conteúdo, nem estuda direito aquilo. Passa o que está lá só. E ponto, onde terminar o ponto que está na cartilha, ele parou também, ele nem estudou, só está administrando aquilo. Tem outros que a gente vê que se esforça mais, que estudam muito para dar uma visão melhor para os seus alunos, etc. e tal. Mas isso, sabe como se sabe? Ouvindo seu filho. Sim. Coisa que não acontece de jeito nenhum. Meu filho está na escola, está ótimo, está tudo bem. Eu só vou ver as notas e acabou. É a transferência da responsabilidade, né? Total. Você concorda que está faltando ouvir um pouco? Tá faltando ouvir, tá faltando falar. Talvez, igual você falou, estão falando, todo mundo fala, mas talvez não esteja falando da forma correta. Tá faltando diálogo, tá faltando atenção, né? E dentro desse contexto todo de horror que se colocou, talvez seja um start, como você bem colocou aqui no começo, para se promover esse diálogo, para ouvir. Você falou uma coisa que os professores têm realidades diferentes, as escolas têm realidades diferentes. Então nós precisamos ouvir a escola lá do bairro, lá da periferia, mas também precisamos ouvir a escola aqui do centro, né? São realidades diferentes, mas que o contexto, o cuidado tem que ser dispensado a todos, observando as características de cada um. Então precisa melhorar o diálogo, precisa sentar para ouvir, precisa identificar onde estão as dificuldades, onde está falhando a comunicação e buscar aí uma solução. Até porque a violência atingiu do centro, sim, da periferia até o centro. Né? Vinícius. Então, Gisela, a questão de gênero, né? Eu sempre costumo te perguntar, né? Porque eu estava até relendo um artigo teu aqui no mês de março, né? Falando aqui que são apenas 5, você está comemorando que é um avanço, né? Mas são apenas 5 presidentes de seccionais, né? Da OAB, né? Além de você aqui, tem mais do Paraná, Santa Catarina, Bahia e São Paulo, né? As outras 22, então são homens, né? São presidentes, né? E teve um debate que surgiu há pouco tempo, né? A propósito dessa questão de gênero, né? De mudar o nome, né? Porque a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Até a Gabriela Prioli, né, que é advogada, que é formada pela USP, né, pelo Largo de São Francisco, enfim, tem um canal do YouTube fortíssimo, é uma referência também na mídia. Ela defende, ela e outras pessoas, né, defende que vire ordem da advocacia brasileira, né, porque a ordem dos advogados, né, a princípio só prioriza o gênero masculino, os advogados, né, para não ficar advogados e advogadas, ficaria a ordem da advocacia, né. Então como é que você vê isso? Quer dizer que a eleição nossa aqui já foi, né, a chapa já tinha que ter paridade, 50-50, né, na eleição que você disputou, né?
você disputou com o Pedro Paulo, né? Mas como é que você vê essa proposta de mudança de nome, né? E como aumentar, né? Como que nós temos que sair de 5 para 13, né? Porque tem mais advogadas inscritas na OAB do que advogados. Temos eles têm que mais. aparecer na presidência também. Sim, né? temos mais. Mas foi o que você falou no início, Vinícius. Nós vivemos um momento especial, né? 27 seccionais, apenas 5 mulheres, né? Isso chama atenção. Mas sabe o quanto que é representativo esses 5? Quando nós olhamos para a história e vemos que em 90 anos de história da OAB, apenas 10 mulheres tinham presidido seccionais. Em 90 anos, apenas 10 mulheres foram presidentes. E nessa última eleição, elegemos 5. E olha que interessante, essas 5 representam 42% da advocacia brasileira. São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Bahia e Paraná. Então, assim, estamos avançando. O projeto Paridade que você falou foi um projeto aprovado na gestão passada. Desde então, toda a chapa que concorre, ela precisa ter 50% de cada gênero. Isso é um avanço. Nós temos hoje o nosso Conselho Paritário. Eu tenho a grata satisfação de presidir o primeiro Conselho Paritário da OAB Mato Grosso, e isso tem nos mostrado, tem destacado várias mulheres advogadas, conselheiras, fazendo um papel incrível, atuando de forma muito firme, muito competente, e que antes da paridade talvez essas mulheres não teriam oportunidade. Eu sempre falo, Paulo, muita gente fala em relação às cotas, ao projeto de paridade, muita gente critica, fala, mas a mulher tem que ocupar os seus espaços por competência. Para mim, não tem mais dúvidas em relação à competência e à capacidade. O que falta, muitas vezes, às mulheres são oportunidades. E aí, essas políticas afirmativas, seja de cota, seja de paridade, ela vem conferir essa oportunidade da mulher mostrar o seu trabalho. As mulheres hoje são maioria no sistema, somos maioria no âmbito nacional, somos maioria no nosso estado, mas até surgir o projeto de cotas dentro da OAB, as mulheres representavam, tanto no âmbito nacional como aqui no estado de Mato Grosso, de 15% a 16% apenas nos cargos da gestão. Então, nós estamos mudando este cenário com a participação cada vez maior das mulheres nas mesas de decisão. Eu brincava sempre, antes eu falava, a gente já paga metade da conta, a gente precisa ocupar a metade da mesa, e isso é justo. A questão da mudança do nome, para mim, acho que seria interessante, mas para mim o que mais importa são as ações efetivas mesmo, são mulheres sentadas na mesa, junto com homens, decidindo os rumos da advocacia, e é assim que a gente efetivamente vai conseguir uma mudança no nosso dia a dia. E só um dado interessante também sobre a questão da participação das mulheres, se nós pegarmos, Paulo, faixa etária, as mulheres inscritas na ordem, homens e mulheres, se nós pegarmos a última faixa etária, os advogados mais antigos, nós temos o dobro de homens. Então, acima de 60 anos, 55, se eu não me engano, o dobro de homens. Se nós pegamos a primeira faixa etária, até 25 anos, inverte, é o dobro de mulheres. Então, tá mudando. Caminhamos para a mudança, e eu brinco assim, eu falo, gente, o projeto Paridade é uma garantia para os próprios homens, que vão ter... Nada que você está no lucro faz tempo. Não, e esse discurso da competência, né, Gisela? Primeiro, ele é assim, só se adquire competência quando você tem oportunidade. Como é que eu vou aprender, Como é que eu vou ser competente se ninguém me dá espaço? Exato. Esse é um ponto. E também, todo mundo que está nos cargos é competente, Então, tem gente incompetente ocupando os cargos. Homens e mulheres, homens e mulheres. É um discurso falso, duplamente falso. Discurso falso. E aí, eu sempre faço um comparativo também, em relação à política partidária, esse discurso da competência. Considerando que nós temos uma representatividade feminina no nosso Congresso de pouco mais de 15%, então nós estaríamos admitindo que as mulheres até hoje não tiveram competência. Se a gente levar para esse lado, faltam oportunidades. E as políticas afirmativas têm esse papel. Por um lado de partido, não sei se é uma boa, não. A política eu vou te falar, não. Não, mas é o seguinte, importante. porque tem gente que sujeita a participação pura e simples para fazer número. Não, aí não. É o que eu estou dizendo. Você leva para o lado dos partidos, você tem tanta coisa ali. Vai levantando a pontinha assim. Mas aí isso o sempre foi assim, inclusive das mulheres que se propõem a candidatar, a consciência de que eu serei
uma candidata para concorrer de forma legítima, para representar o povo e representar as mulheres, sim. Eu sempre falo, nós temos aí muitos políticos que têm muito boa intenção na defesa dos direitos inerentes às mulheres, e a gente sabe que defende, mas só as mulheres sentem as mesmas dores. Então, por mais que os homens estejam defendendo ali os direitos das mulheres, é imprescindível que haja mulheres na mesa também discutindo, porque há dores que são só delas e elas precisam estar na discussão também. E igualdade, eu sempre falo, igualdade é sinônimo de democracia. Não tem democracia se não tiver igualdade. Gisela Cardoso, presidente da seccional AB de Mato Grosso, muito obrigado. Obrigado pelo tempo que disponibilizou para vir aqui e nos ceder a entrevista. Muito obrigado. Uma grande satisfação, é sempre uma alegria e passa tão rápido aqui, né? Verdade. A conversa quando é boa. Verdade. Obrigado, Paulo, Vinícius, foi mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Vinícius. Obrigado, né? E só destacando